TV Câmara, a TV do povo de Natal. Olá, começa agora o programa Com a Palavra e na edição de hoje a vereadora Nina Souza. Vereadora, seja bem-vinda ao programa. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Então vamos lá iniciar um balanço das atividades do primeiro semestre. A senhora tem vários projetos que já foram sancionados de grande importância para a sociedade. Tem como destacar um dos mais importantes ou alguns dos mais importantes? Eu tenho, assim, realmente o prazer, né, de dizer que já chegamos aí a 2 anos e meio de mandato e a nossa produção legislativa realmente é grande, né? Já no primeiro ano nós aprovamos 2 grandes projetos, que foi o Saúde Digital e o Bairro Seguro. Saúde Digital, ele traz, e eu acho ele, sinceramente, uma das leis mais importantes que essa casa já aprovou, que ele traz 2 coisas que são fundamentais para o ser humano. É você ter dignidade, né, e você também ter transparência nos seus atos. Então, o que é que acontece? A gestão hoje, para você conseguir um exame ou uma consulta, você tem que ir para um posto de saúde, ficar esperando filas intermináveis. E muitas vezes, se você tem aí um diagnóstico de um câncer, por exemplo, demora 6 meses, 1 ano para você fazer uma tomografia, uma ressonância, e às vezes não dá nem para tratar. Então, o Saúde Digital, ele vem implementar dentro da gestão pública a tecnologia, né? Quem tem plano de saúde pega um smartphone e agenda sua consulta e seu exame. Então, por que o cidadão não pode fazer isso? Então, o Saúde Digital é justamente dar essa capacidade de todo usuário poder, de onde estiver, agendar o seu exame, sua consulta. Democratiza o acesso à saúde. Né? Dá transparência, que é isso que a gente busca sempre. O Bairro Seguro é uma lei, né, que estabelece que os cidadãos possam, sim, se autoproteger. Infelizmente, nós sabemos que a segurança é tutela do Estado. Contudo, várias são as ações que são estatais e, infelizmente, o Estado não consegue abarcar. Exemplo disso que a gente paga os tributos, mas paga escola particular, paga tributos, mas paga plano de saúde. E muitas pessoas também estão pagando segurança, né? É cerca elétrica, é muro com contenção, é vigilância, é lâmpada de LED, e o Bairro Seguro é mais um instrumento. Aquelas ruas onde não passam ônibus, onde não tem grandes lojas, elas serem fechadas para proteger, porque, eu vou dar um exemplo para você, no bairro lá, Conjunto dos Bancários, Mirassol, Lagoa Nova, né, no Potengi, o que a pessoa vai fazer no bairro desse de 11 horas da noite, se não mora lá? Às vezes mora bem distante, né? Então, esses bairros, a incidência de arrombamento, sobretudo em casas que têm idosos, é enorme. Então, nós queremos sim fazer essa contenção e estamos esperando essa regulamentação. Temos uma lei também muito importante, Mara, é uma lei que trata da regulamentação urbanística. Nós descobrimos que em Natal 100 mil imóveis, pasme, 100 mil imóveis não têm regulamentação, né? Então, por que isso? Muitas vezes você mora num bairro periférico, você tem o seu salário é pequeno, você junta o dinheirinho para reformar a sua casa, né? E você, se o dinheiro é só para reformar, você não consegue contratar um arquiteto ou um engenheiro. Aí começa a sua reforma, a sua construção, chega a ser MUB, pum, embarga a sua obra. E aí, fica com a mão na cabeça, não tem o que fazer. E aquela obra fica lá parada, você não pode vender, não pode concluir. Se é uma obra de comércio, você não pode empreender. Então, com essa nossa lei, você consegue sim pagar uma multa ao poder público, mas consegue concluir a sua obra, né? De modo que não prejudica a gestão e também você não se prejudica. Então, isso ocorre em várias cidades e aqui em Natal a gente não tinha essa estruturação e agora a gente consegue fazer. Então, a gente segue muito feliz. Na causa animal, eu tenho 2 grandes leis, né? A gente instituiu o Conselho Municipal em Defesa dos Animais e nós instituímos o Registro Animal. Eu falo muito, quando a gente trabalha política pública, qualquer política pública, nós conhecemos a demanda. Se eu não sei o universo que eu vou trabalhar, como é que eu vou estruturar ações? Então, aqui em Natal, vários grupos trabalham com animais. Mas quantos animais temos? Onde estão os cães? Onde estão os gatos? Quantos são abandonados? Quantos têm dono? Ninguém sabe. Então, com essa implementação da lei do registro animal, nós vamos saber, né? E os fundos dessa lei, ela vai especificamente para tratar de animais que são abandonados. E aí a gente segue
Aqui você pode perguntar à vontade, que a gente tem muito para prestar conta à sociedade, graças a Deus. Vereadora, a senhora falou de um projeto de regularização e voltado ao IPTU para famílias carentes, né? Teve essa discussão aqui na Câmara, teve essa votação desse projeto com grande repercussão. Tem uma lei de minha autoria também, que hoje 10 mil famílias de Natal não pagam IPTU. Às vezes as coisas elas estão assim à nossa vista e ninguém percebe. Existem famílias que devido à sua per capita, devido à sua renda, o IPTU chega a 50, 60 reais. O valor da tributação, expedir carnê e fazer cobrança a essas famílias é muito mais alto do que isentar. Então, dessa forma, nós fizemos a isenção e essas pessoas, elas não são mais cobradas. É muito fácil para quem tem renda achar que 50, 60 reais é um valor baixo. Para quem não tem nada ou quem ganha salário mínimo, tirar 50, 60 reais já faz bastante falta. É um gás a menos na semana. E teve um projeto também de grande repercussão aqui na Câmara, de iniciativa da vereadora Nina, que foi o projeto de lei recentemente aprovado, que regulamenta a atividade dos motoristas por aplicativo. Vereadora, a votação foi o que a senhora esperava mesmo? A votação foi o que eu esperava, porque o trabalho foi um trabalho coletivo, um trabalho construído ao longo de 11 meses, um trabalho que eu tive o cuidado de conhecer a legislação federal, que tive o cuidado de conhecer todas as leis já em vigor no país, tive o cuidado de ir ver o que estava sendo judicializado, o que já era jurisprudência, e nós construímos um corpo de uma lei que hoje a gente tem o orgulho de dizer que é a melhor lei do país, é a lei de Natal, né? Tanto é que nós tivemos a grata surpresa do prefeito sancionar essa lei em menos de uma semana. Eu digo muito que o grande problema desse país é a falta de emprego. A falta de emprego é justamente quem gera todas as outras anomalias e, sobretudo, a insegurança. Porque você pega, muitas pessoas elas não nascem com a índole para o crime, mas quando elas acordam de manhã, olha para dentro de casa, não tem o que comer, tem filho passando fome e às vezes cai nesse mundo perverso e é um mundo sem volta. Então a gente estimula sempre o trabalho. Então os motoristas por aplicativo são trabalhadores, né, mulheres e homens que saem todos os dias de casa para prover suas famílias, para botar o pão de cada dia nas suas famílias. Então a gente não poderia conceber que eles continuassem sendo perseguidos, né? Porque eles fazem parte desse grande processo de construção social. Porque quando eles trabalham, eles também adquirem estruturas para comprar. Então, na hora que eles compram, eles estão contribuindo para os governos. E são esses tributos que pagam a saúde, a educação, moradia, estradas e etc. Não existe fórmula, né? Tudo que a gente compra é tributado. E esses tributos vão para um bojo só, vão para um banco, né? E este banco que a gente chama de governo, os 300 federados, que são distribuídos para subsidiar todas as ações. Então, estou muito feliz, essa lei hoje ela serve de referência e a gente segue aí em defesa dos motoristas por aplicativo. Nessa última legislatura, mudando um pouquinho de assunto, foi uma das maiores bancadas femininas aqui na Câmara Municipal. Tivemos algumas perdas, né? Mas como é que a senhora se sente fazendo parte de uma das maiores bancadas legislativas aqui da Câmara? Como é que está essa participação da mulher na política? A mulher precisa buscar mais esse espaço? Na realidade, as mulheres, é bem interessante essa questão quando fala de mulher, não é? Existe duas palavras que eu acho fundamentais. Uma chama-se educação e a outra a gente chama de emancipação. E essas duas palavras elas se entrelaçam. Na hora que você adquire a educação, você se emancipa. As mulheres elas começaram a ocupar lugares de destaque na sociedade, nas diversas áreas, quando elas começaram a ser inseridas no contexto educacional. Quando elas saíram daquele modelo de dona de casa, né, que tinha que trabalhar, cozinhar, ficar cheirosinha esperando o marido, e começaram a estudar, elas foram paulatinamente reconhecendo que tinham capacidade e uma servindo de espelho para a outra. Que é muito interessante isso, a mulher servir de espelho para a outra. Então, hoje nós temos aí, a maioria das eleitoras são mulheres, a maioria da população são mulheres, mas a participação das mulheres ela ainda é muito pequena, porque ainda nós temos sim uma sociedade muito machista, que acha que até a advocacia, que eu também sou advogada, é para homem, que acha que a política é para homem, não existe isso. E eu digo muito que a mulher, ela tem uma tarefa muito importante. Nós somos mães, avós, né? Nós somos filhas, somos irmãs, nós temos a sensibilidade e nós temos uma característica que é fundamental, que é de ouvir. A gente ouve mais. Então, essas mulheres precisam estar na política para ouvir mais. E, obviamente, ao passo que elas ouvem, elas transformam isso em realidades.
Então, se a gente quer proteger nossos filhos, que a gente quer proteger nossa família, nós temos que ir para dentro da política, porque tudo acontece na política. Não existe essa coisa, eu não preciso de política. Todo mundo precisa. É um posto de saúde, é uma pavimentação, iluminação, uma praça. Tudo que você hoje vive tem, sim, intervenções políticas. Então, o que é que nós precisamos? Bons políticos. E eu acredito muito nessa capacidade das mulheres delas se valorizar, delas transporem barreiras, né? E delas, no momento que elas estão ali acuadas, elas sempre saírem com um tchan a mais e conseguir desbravar, né? Então vamos lá para a política. Vereadora, a senhora falou que a mulher tem esse dom de ouvir, de prestar atenção, e um parlamentar está sempre ouvindo os clamores da população, das comunidades. É isso que dá a ideia para elaborar projetos de lei, requerimentos. Por exemplo, como é que surgiu a ideia do projeto de lei que diminui a carga horária de servidores públicos que têm familiares com algum tipo de deficiência? Olha, bem interessante. Um grupo de 3 advogadas, né, militantes na área de família, inclusive são da própria OAB, de uma das comissões temáticas da OAB, da Comissão de Família, vieram me procurar, né? Já por ver meu perfil, por ver como é que eu atuo, ver que eu sou arrojada naquilo que eu acredito, vieram me procurar e me explicaram tudo, e a gente de imediato já propusemos uma audiência pública e foi construído, né? E foi bem interessante. A grande maioria dos projetos de leis e das leis de minha autoria, elas vieram do povo. Eu não recordo. Eu acho que o que veio da minha cabeça foi título de cidadão, porque as outras coisas foi realmente ouvindo as pessoas, ouvindo as demandas, e obviamente aí é onde está o plus, né? Aí a gente diz, a gente tem que se capacitar, porque uma coisa é você ouvir aquilo que a sociedade está pedindo, precisa, e você transformar aquilo em lei, você precisa ter essa habilidade, precisa ter esse conhecimento, né? E aí eu acho que é uma casadia muito boa de Nina e o povo. Vereadora, e recentemente foi realizada uma audiência pública com o tema adoção, e um ano anterior também, no seu mandato, foi realizada uma outra audiência pública com o mesmo tema. É importante insistir sempre nesse assunto? Muito, porque assim, é um paradoxo que a gente tenta entender, né? A quantidade de pessoas que querem adotar, ela é enorme. A quantidade de crianças a serem adotadas é mais ainda, e a gente não fecha essa conta, né? Muitas vezes as pessoas não sabem quais são os trâmites para se adotar. Não vê que essa burocracia ela já diminuiu bastante. Então, nós precisamos informar. Então, o nosso papel aqui na Câmara é levar a informação à população. Então, a gente segue firme em campanha, em defesa das adoções, né? Acho que não existe ato de amor maior do que você adotar uma criança. Não só uma criança, como jovens. Tem vários jovens aí que precisam ser adotados, que precisam ter uma oportunidade. E a gente segue em defesa desse trabalho aí. Vereadora, estamos no Julho Branco, é o mês dedicado à campanha de valorização ao idoso, e tem um projeto seu que estimula o turismo voltado à terceira idade. O que é que propõe esse projeto? Eu digo muito que tem uma diferença entre velho e idoso, né? Velho pode ser eu, pode ser você, pode ser uma pessoa de 15 anos, pode ser velha, né? Basta ela desistir de viver, né? O idoso não, o idoso é aquela pessoa que já chegou aos 60 anos, já construiu muita coisa na sua vida e agora se vê num momento que precisa mais ainda do aporte da família, dos amigos, precisa ser inserido na sociedade, precisa andar, interagir. Então, você estimular o turismo. Natal é uma cidade maravilhosa. Tem locais aqui em Natal que a grande maioria dos idosos não conhecem. Parque das Dunas, né? Via Costeira, não é isso? O Forte do Reis Magos, enfim, vários locais que é preciso ser visitados, estimulados. Então, o que é que a gente quer? Que esses idosos eles estejam sempre inseridos no contexto de sociedade. E, obviamente, que a sociedade entenda que precisa construir espaços para que essas pessoas tenham uma melhor qualidade de vida. Vereadora, e para encerrar nossa entrevista, expectativa para o segundo semestre. Continuam os trabalhos nas comissões, na votação dos projetos, na derrubada de vetos, defendendo os projetos de autoria? Eu sigo aí na Comissão de Justiça, em defesa da pessoa com deficiência e mobilidade reduzida também, mas a minha maior luta agora no segundo semestre vai ser continuar essa luta aí da reabertura do Fórum Varela Barca, que fica situado na Zona Norte de Natal. Eu não consigo entender como é que se fecha um fórum que atende mais de 350 mil habitantes, fora as cidades que ficam ali limítrofes com a nossa Zona Norte. Então a gente segue agora o segundo semestre, o nosso foco é esse, a reabertura do fórum, e vamos, se Deus quiser, trabalhar para derrubar um veto aí, um projeto de lei que nós reduzimos a carga horária para os servidores que têm filhos com deficiência. Então seguimos acompanhando as atividades do segundo semestre. Obrigada, vereadora Nina Souza.
Eu que agradeço e Deus abençoe a todos vocês que estão nos assistindo. Muito obrigada, Amanda. Amém. Eu agradeço a sua companhia. Até a próxima edição.